Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da Stay, a galera muito fera de podcast audiovisual, que a gente apoia muito a gente. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Érica Caceiro Pereira, ela que é gerente de relacionamento e CX na Waldtech, bióloga de formação, apaixonada por viagem, claro, um animal, né? Ser bióloga tinha que gostar de animal. Eu amo, de paixão. Érica, obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, o pessoal já te conhecer. Legal. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu comecei a trabalhar super novinha, né? Então, entrei já na área comercial, trabalhei muito naquela questão de comércio de bairro, então tive algumas experiências no varejo e daí fui trabalhar numa corretora de seguros, mas super pequenininha, né? Então, eu trabalhei ali já com uma interação de atendimento, né? Conhecia cada um pelo nome, porque é bairro. Fiquei ali um bom tempo e aí fui fazer faculdade e falei, bom, quero ser bióloga, vou trabalhar com bichos, sou apaixonada, tenho ali meus 7 bichinhos. E fui para essa atuação. Durante a faculdade eu ainda continuei na área comercial, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, bom, hora de investir ali na carreira que eu tô estudando. E aí eu fui para a direção de dar aula, né? Então dei aula na rede pública e trabalhei no Museu de Ciências ali em Santo André. Fiquei ali 2 anos. Mas acabei sendo puxada de volta para a área comercial, para o atendimento, para o relacionamento. Então, dali eu saí, fui para uma empresa ainda dentro da área de biologia, né? Com a parte de produto para ciências. Então, vendia desde Cuba para fazer pesquisa até anticorpos. Fiquei ali um tempo, já fazia parte. E ali eu fazia tudo, assim. Eu era tanto a porta de entrada, então fazia desde qualificação, venda, pós-venda, era tudo. Como era uma empresa pequena, né? Fazia muito sentido. E aí eu entrei naquela fasezinha ali de ser mãe, né? Eu engravidei, saí de licença. Quando eu voltei de licença maternidade, a empresa estava num outro momento e eu também tinha outros planos. E aí eu tive a oportunidade de migrar para uma empresa de software. Nada a ver, né? Mas é uma empresa que era uma empresa muito estruturada, familiar, tinha várias sedes. Então eu saí daquele mundinho de empresas menores para uma empresa muito maior. Qual que era? Era LG, lugar de gente. Tá. Né? Fiquei ali 7 anos, foi incrível, porque ali eu entrei como assistente e saí como analista plena não, sênior já, né? Então, só que era uma empresa super estruturada, então tinha padrões muito rígidos, era software on-premise, né? O mundo perfeito do churn ainda, né? Mas peguei bem a transiçãozinha pro SaaS. Então, era uma suíte grande de produtos e tal, mas ali eu consolidei muito do conhecimento de relacionamento. Eram clientes, assim, bem grandes, então eu tinha uma carteira de clientes B2B, né, muito forte, mas foi onde eu consegui entender muito do que era esse relacionamento, né, porque visitava o cliente, entendia quem eram os stakeholders, mapeava as oportunidades, então fazia muito sentido no âmbito de negócio, mas já tinha um pouco desse universo de relacionamento. E aí, passei por um período onde a empresa estava em fusões e tal. Nesse processo, eu optei por sair ali, né? E migrei, né? Saí, eu e meu marido tentou empreender nessa ocasião. Mas aí a gente entendeu que fazia mais sentido ele empreender e eu ficar no mercado. Os dois juntos não foi a melhor experiência ali. É mais seguro e também o relacionamento toda hora junto. Dá né, uma diferença ali. E aí ele seguiu, né? A gente teve esse empreendimento por um ano, era uma lanchonete ali. Mas eu voltei pro mercado. E aí foi bem disruptivo para mim, porque eu saí de uma empresa muito estruturada, de software, on-premise, clientes muito robustos, B2B, e fui para uma startup, né? E foi quando começou muito a se falar de Customer Success. E a empresa investiu, né, nesse caso, falou, olha, já que você gosta muito, eu estava na equipe de Customer Success, a gente vai te incentivar a fazer um curso e tal. Eu fiz um curso, tinha participação, inclusive, do Lincoln Murphy, o Papa de CS e tal. E aí foi muito legal, foi muito disruptivo para mim. E eu entrei como analista, mas aí logo eu achei uma oportunidade ali de coordenação, foi minha primeira oportunidade de liderança. E eu fui ser coordenadora de vendas, Inside Sales, né? E também uma pegada de startup onde você participa de tudo, implementa software. Então, era muito dinâmico. Voltei para a CS dentro dessa empresa como coordenadora, né? E aí ali eu comecei a ter contato com softwares de Customer Success, né? E aí já tinha entendido dentro do curso, mas aí eu tive a oportunidade de botar a mão na massa efetivamente. Então, dentro dessa experiência que foi o Humanity, a gente implementou um software, que era o Sense Data na ocasião, e aí ali a gente tinha todos os parâmetros. A gente conseguiu, inclusive, ter uma maturidade muito grande para trabalhar com Health Score, que é um dos indicadores mais difíceis, na minha opinião, né? Então, ali evoluiu muito.
Dali, eu ainda dei um passo para trás, né? Depois, estava como coordenadora e tal, voltei para o mercado e fui atuar como especialista. Eu cheguei naquele momento da carreira que a gente fica assim, é, eu sou mesmo a pessoa para ser da liderança? Será que eu não deveria de ficar aqui na parte de especialista? Então, fiz esse deparo ali, voltei, fiquei 2 anos de especialista. Também tive boas experiências no B2B, mas ali com o e-commerce, então eu trabalhei na Log, né? E aí, de lá, falei, não, eu quero mesmo trabalhar com gestão. Voltei a procurar. E aí, alto da pandemia, né? Aquele friozinho na barriga. Foi aonde eu encontrei uma posição ali na Vitude. A Vitude estava passando por um desafio bem grande, né? Pandemia, aquele boom de psicólogo correndo para fazer consulta online, aquele boom de pessoas querendo consultas, porque estava todo mundo muito vulnerável. E eu entrei para coordenar o time de Customer Happiness, que é como a gente chamava ali, que era um time que nessa ocasião tinha 3 pessoas. Só que a gente tinha que expandir esse time. Então, foi bem grande ali o desafio. Tinha que estruturar desde onboarding, revisar formato de time. E aí, fiquei ali mais um tempinho. Saí de lá, fui fazer uma experiência num outro segmento, que eu não me adaptei tão bem, que era um segmento de maquininhas e tal. E aí, vim para a parte da educação. E a educação tem uma questão muito forte para mim, porque eu venho, né, dessa origem, eu tenho a licenciatura e o bacharel ali em biologia, mas eu brinco, né, que tem uma professora Helena que me habita, referência para os mais velhos. E, bom, fiquei ali no Pra Valer com financiamento estudantil mais ou menos uns 2 anos e meio. E saí de lá agora entrando no UOL EdTech, onde já faz mais de um ano que eu venho também atuando com processo de educação, mas agora é uma educação mais continuada, né? Então, a gente trabalha com graduação, trabalha com pós-graduação e cursos livres. Muito legal. Queria começar lá do começo da sua carreira, entender assim, o quanto que você tem trabalhado, e uma coisa que às vezes as pessoas menosprezam, né? Ali na lojinha do bairro, no comércio, quando você foi ser, mesmo que professora ou qualquer, vamos colocar num nível um pouco mais corporativo, o quanto aquela experiência de já ter vivido com gente te tirou de um zero, te levou para né, Fez um diferença, né? O quanto isso impactou para você? Muito, 100%, né? Primeiro porque assim, né? Quando você trabalha num comércio mais de bairro, você vê sempre as mesmas pessoas e você tem literalmente na raça o aprendizado de como que eu lido com diferentes perfis de clientes. Então, isso é já assim um deparo imenso que te dá muita vantagem. Eu comecei muito jovem, então quando eu já estava mais madura para entrar no mercado de trabalho com empresas mais estruturadas, eu era muito menos crua. Apesar de ainda ser jovem, né? Então, eu tinha muita percepção, principalmente para lidar com atritos. Porque lidar com atrito com um cliente no telefone é difícil, mas lidar com um atrito com um cliente na sua frente é muito mais desafiador, né? Então, isso tudo me deu muita resiliência e adaptabilidade para a fase mais madura. E, automaticamente, também foi intensificando uma coisa que eu tenho muito. Eu sou muito de me relacionar, eu sou muito de conversar, eu gosto de pessoas. Então, isso foi cada vez mais acelerando para que eu tivesse uma percepção macro. E acho que isso faz muita diferença, principalmente hoje, quando eu sento numa cadeira mais de liderança e preciso pensar na experiência no 360, né? Eu vejo muita gente que, pô, inteligente, boa, esforçada, mas que ali com uns 20 e poucos anos, começa a trabalhar e aí ela pena 2, 3 anos muito por conta disso. Não sabe como lidar com as pessoas, não sabe até onde ela pode ir, o quanto ela tem que ser dura, o quanto tem que ceder. E eu acho que o varejo, não tem escola talvez melhor do que o varejo, a quente, como você falou, né? 1 a 1 para ensinar isso. Então, eu achei uma baita de um ponto interessante, até para as pessoas refletirem sobre isso. Bom, se bem que pouca gente mais nova escuta aqui, mas acho que a gente como pai, né? Sim. Incentiva, cara. Vai trabalhar, vai se virar, vai ver como é que é, vai sentir, vai tomar um cliente mais grosso, um mais bonzinho. Enfim. Exato. E eu não tive aquela experiência que muita gente do Customer Success, ou do atendimento, ou do Customer Experience teve, que é o call center. Eu nunca cheguei a operar efetivamente dentro de um call center. Minhas experiências foram muito mais voltadas a B2B. Mas o varejo vem muito numa paralela disso. Porque eu brinco, né? Se tem 2 coisas que engrossa ali o couro, que dá resiliência, são essas 2 vertentes. Sim, perfeito, perfeito. Agora vamos aqui para frente, só para todo mundo entender. Eu conheço a UOL do site. Legal. Eu sei que tem outras divisões, tinha uma parte de data center, nem sei se tem mais, enfim, tem outras coisas. Então, se você quiser contar um pouquinho do grupo UOL e aí, especificamente da EdTech, o que é, para todo mundo também saber. Legal. O UOL, ele é um grande universo ali, né? Então, tem várias coisinhas ali dentro do UOL. Essa parte da EdTech é a parte mais voltada para a educação.
né? E mesmo dentro da UOL EdTech, a gente ainda tem algumas separações. Então, hoje eu trabalho na frente que a gente chama de OPM, né? O OPM, ele olha para quê? Para um modelo de educação e tecnologia voltado a soluções de educação continuada. Então, a gente faz o quê? Hoje, nosso foco é educação EAD, né? Eu unifico o estudo, eu tenho desde graduação, pós, MBA e cursos livres para vários parceiros. Então, o nosso modelo acaba sendo um B2B2C. Tá bom. Eu atendo de um lado o cliente B2B, que são as instituições, e do lado do B2C, os alunos dessas instituições. Mas eles sempre são de uma instituição. Sempre são de uma instituição. Então, assim, se eu... Nessa vertical, né? Tá. Se eu tenho uma faculdade Mateus, e aí agora eu quero também ter curso online, curso Perfeito. EAD, eu chamo vocês como meu fornecedor de tecnologia. Perfeito. Tá. E você... Só que a gente não te fornece só a tecnologia, Tá, a gente faz todo um aporte ali. Então, o Matheus tem já os cursos que ele quer fazer esse processo, mas ele não tem o modelo digital disso. A gente transforma isso no digital Tá bom. para poder inserir ali dentro e dar essa experiência para os alunos. E toda a parte do que for necessário de tecnologia, de operação, de atendimento, tudo vocês tomam conta para mim, para eu poder só Isso. criar um novo canal. Exato. E aí tem variações desse modelo, Tá. mas o padrão, no geral, é esse. Então, a gente vai a gente vai conseguir criar os seus produtos aqui e o atendimento ele é interno. E aí todo este atendimento desses clientes hoje ficam ali sobre a minha gestão, né? Então a gente tem um time relativamente grande que faz a gestão de todos os alunos, né? No quesito de atendimento reativo e CX. Tá. Que hoje eu tenho uma divisão ali. Isso que eu ia perguntar, como é que, na sua visão, eu sei que é difícil falar para cada muito empresa, variável, mas né? assim, qual que é o modelo, o que você entende que é uma separação que é saudável na média entre o reativo, que eu estou só atendendo para resolver um problema que não está se conseguindo logar o cliente lá, e do CS, que é muito mais o B2B para incentivar a instituição Mateus aqui para poder crescer, enfim, como é que você entende essa separação? Assim, ó, eu acho que a gente está indo cada vez... Depende muito do negócio. Eu participei de várias empresas com diferentes modelos, né? Hoje, para o segmento que eu atuo, né? E quando a gente fala de B2B2C, o B2C, ele tem algumas questões mais complexas, né? Então, assim, você tem que dar para o B2C muito o processo de automação, o processo escalável, porque você está falando de quantidade, né? Então, é muito mais emocional, a decisão é muito mais rápida na compra, mas a decisão de cancelamento também é muito mais rápida. Então, a experiência aqui é muito importante no sentido de eu ter uma jornada mais fluida. A CX entra muito nisso. Então, quanto menos esse aluno, esse cliente, no caso, precisar me demandar, melhor, porque ele está tendo menos atrito nessa jornada. E quando ele precisar me demandar, ele precisa ter efetividade nisso. Eu acho isso muito saudável, então, assim, tem que ter. A gente nunca pode esquecer que o atendimento humano tem que estar ali, então, para o B2C, eu tenho que ter um autosserviço maior e eu posso até ter uma autonomia de consumir resultados ali sozinho, né? Então, ele consegue olhar. Para o B2B, eu preciso de algo mais personalizado. Por quê? Porque, no geral, quando eu vou falar com o B2B, eu estou falando com uma camada muito mais complexa de pessoas. Então, não que eu não tenha influenciadores quando um B2C vai comprar, mas dentro de uma empresa, normalmente eu vou ter o decisor, o influenciador, o aprovador, o time que foi impactado por conta daquela aquisição, né? Então, quanto mais eu tiver um processo aqui diferenciado, compactado, onde eu consigo fazer mapeamentos e apresentar esses resultados, mais saudável se torna. Tá. Então, no final são duas coisas completas, apesar de ser muito parecida no primeiro olhar, Sim. elas são completamente diferentes, o objetivo de cada uma é diferente. Exato. Uma eu quero estar perto, a outra eu quero ser o mais resolutivo possível, mais rápido, não preciso interagir muito, quanto menos doer, quanto menos me perceber. Principalmente agora na era digital, assim, quanto menos eu precisar interagir, né, e a gente vem vendo uma mudança de consumo. Hoje você faz tudo sozinho. Você pergunta lá pro ChatGPT, ele te dá a resposta, né? Então, hoje, quanto menos eu precisar fazer com que ele me acione, né? Melhor para o meu negócio, porque ele está escalando, claro. E melhor para a experiência daquela pessoa que não teve um atrito, ela seguiu sozinha. Tá. E agora você como gestora, olhando para esses dois times, você busca perfis diferentes, você tem rotinas diferentes, como é que você lida com... Agora que a gente ficou claro, né, que são coisas bem diferentes, apesar de ser parecida, como é que você lida essas duas gestoras em uma só, né? É muito diferente.
uma coisa que aí vai muito de cada gestor, né? Eu, no geral, eu prefiro ter um time um pouco mais misto, assim. Então, às vezes você tem muita gente... Empatia é uma coisa que não é negociável em atendimento reativo. Perfeito. Não tem como negociar, tem que ser muito claro. empático. Mas o analítico, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa que é muito analítica e outra que é menos. Eu acho que esse contraponto é importante. Porque daí, essa pessoa que está aqui, que é muito analítica, às vezes ela vai ter um desenvolvimento até maior, porque ela vai puxar o amiguinho que ainda não está tão analítico. Então, perfis variados para mim é importante. Quando eu olho para o perfil de CX, né? E aí eu vou falar muito enviesado pelo que eu tenho hoje, mas quando eu olho para CX e relacionamento é completamente diferente, né? O CX, ele tem que ter uma visão 360 muito grande, né? Então, ele é uma pessoa que ele acaba sendo muito criativo. Quando você olha para o atendimento, e se você põe uma pessoa que é extremamente criativa, mas que ela não é resiliente, ela vai acabar se sabotando muito rápido, porque tem muito atrito no atendimento, né? Dificilmente quando alguém liga para o atendimento, a pessoa tá muito feliz. Queria te dar um bom dia só. Exato. Então, a pessoa que é muito criativa, mas que não consegue soltar essa criatividade, porque tem muito do operacional também ali ainda dentro do atendimento, ela acaba se frustrando. Então, o perfil é muito distinto. Para minha realidade, principalmente, a gente tem um cuidado muito grande com questão de comunicação. Então, as pessoas hoje de CX precisam vir com um viés muito grande de entendimento de como se comunicar, quais são as normas, entender como é a linguagem de cada um dos clientes. Porque no final do dia, você não está falando com a Érica, você está falando com a Faculdade Mateus ou com o cliente XPTO. Então, tem essas nuances que, pelo menos hoje, a gente busca ali dentro do time. Legal. Você falou um pouco de Health Score, queria entender que desafio foi esse que você implementou, por que você acha que você passou em várias empresas, então algumas tinham mais maturidade nisso, outras menos, por que é difícil, qual que é o benefício de ter um Health Score bem enfim, Legal. Queria explorar um pouco isso. Acho que tem métricas que hoje já são muito popularizadas e que não tem como você deixar de olhar. Então, principalmente quando a gente fala do atendimento reativo, você vai ter que olhar o tempo de média de espera, você vai ter que olhar o seu CSAT. Então, tudo isso está, né, muito mais, acho que amarrado hoje. O Health Score, normalmente, você cria ali, eu gosto muito do termo hemograma, né? Porque o hemograma pra gente é muito, quando você vai fazer o examezinho ali de sangue, você consegue ver como que tá num geral. Então, o Health Score, ele te dá esse hemograma. Então, ele é muito complexo de se criar, porque ele olha para muitas vertentes dentro da experiência do cliente. Não é só se ele teve interações com você via atendimento, não é só se ele atendeu XY marcos de sucesso. Então, você precisa fazer uma combinação que faça sentido para o seu negócio. Acho que por isso que eu entendo que ele é tão difícil de se chegar. Ou seja, criar quais são as variáveis que eu vou medir nesse hemograma, como você está chamando, e qual que é, vamos dizer, uma meta para cada variável, é super complexo de chegar. Exato, porque quando a gente fala, por exemplo, de NPS e SAT, você tem um padrão de medida. Mas o Health Score de cada empresa muda muito, porque você vai determinar o que é o parâmetro do seu Health Score. Aquele ali vai determinar o que é o parâmetro dele. Tem coisas que dão um direcional. Normalmente você coloca ali, interação no suporte, se atendeu, se está em dia com pagamento. Tem algumas coisas que você traz. Mas ele é muito volátil de empresa para empresa. Claro. E você entende que ele funcionou quando ele te dá respostas práticas. Então, assim, quem está com o Health Score saudável está cancelando? Não. Então, está funcionando. Quem está com o Health Score ruim está cancelando? Está. Então, meu objetivo de vida se torna, quem está na média, quem não está nem bom nem ruim, eu preciso levar para o bom. E aí é se debruçar e entender como que eu faço ele ir para o bom. E aí tem coisas que só o atendimento te dá, que é isso. Você conseguir entender quais são as dores efetivamente do seu cliente final, te dá a possibilidade de falar, bom, eu sei para qual caminho pelo menos eu devo olhar. E aí é aquela coisa de vou mexer nessa alavanca e ver o que ela traz de resultado. Tá. Quer contar um case de Health Score? Não precisa falar o nome, pode falar o nome da empresa, tá bom. Tanto faz, mas muito mais para contar assim, na empresa a gente olhava isso, consegui, enfim, entender qual que era o ótimo ali, né? E que ações eu fui entendendo que eu deveria ter para cada ponto poder melhorar num cliente normal. Legal. A gente começou, eu acho que eu tive uma experiência que marcou muito, assim, que foi essa primeira implementação de Health Score, né? E aí, o que aconteceu ali? A gente foi fazendo vários testes. Chegamos num consenso ali de que, bom, a gente vai olhar aqui para
o número de contratações de CITs que esse cliente tem, então eu tinha planos variados de usuários, então vamos olhar se ele está usando o que ele compra. Então, eu vendi um pacote de 5, 10, 15 múltiplos. Então, a ideia ali foi entender quem compra um pacote maior e usa, tipo, totalmente, tem menos churn, é mais engajado. Ou seja, você olhava para o tamanho do número de licenças que ele tinha e quantas licenças ativas por mês, por quinzena, por semana, por quê? O que você olhava? A gente olhava por quinzena. Tá, ou seja, quinzenalmente, quantos estavam ativos? Esse era o primeiro número que você olhou. Legal. Aí eu olhava para NPS. Tá bom. Olhava para frequência de pagamento. Então, se ele tá me pagando em dia, tá tudo certinho. E olhava ali para questões de interação com atendimento. Quantos chamados eles estão tendo. Bom, 4 não era um absurdo. Não era um absurdo. Tá bom. E aí, só olhando para esses 4, a gente foi percebendo várias coisas. Por quê? Você conseguiu clusterizar em 3 grupos? Conseguimos clusterizar em 3 grupos. E a gente conseguiu chegar num momento que... Pra mim, assim, esse foi o ápice. O ápice, assim. A gente chegou num número mágico, assim. E parece loucura, né? Mas a gente chegou assim. Se ele cair da faixa negativa ali que a gente tinha, que era de 40, mais ou menos. Se ele chegar em 30, ele vai cancelar em 3 meses. Tá bom. Ah, só voltando. Você tinha esses 4 parâmetros. Cada um tinha um peso. Isso. E gerava um número de 0 a 100. Perfeito, é isso. Tá. E aí os pesos eram iguais? Você colocava mais peso em um ou em outro? Colocava pesos diferentes. Tá Agora bom. eu não vou lembrar de não precisa, só pra... Mas tinham pesos Tá distintos. bom. A gente foi balizando isso durante vários meses Testes. ali. Mas aí a gente chegou nesse cenário. Então, assim, eu sabia que o aluno chegou... O aluno, ó, tô enviesada pro atual. Já tá misturando já estou os misturando. cases. Mas, enfim, o cliente chegou num health score ali acima de 70, 80... Não tem problema. Não tem problema, tá tudo bem. Ele tá no amarelinho, acendeu uma lanterna, preciso fazer alguma coisa. Ele chegou no vermelho, e do vermelho ele baixou até 30, porque o vermelho começava num 40 tá e bom. pouquinhos. Chegou no 30, você já pode provisionar que em 3 meses, no máximo, ele cancela. Tá bom, beleza. Aí você tem o half score, todo cliente tá lá, você tem os clusters, beleza. Aí eu sou do seu time. Perfeito. O que você ia falar pra eu fazer... Ó, eu tô com 3 clientes no 30, ou 25, ou 40, 35, enfim, nessa faixa. O que eu deveria fazer? Quais são as ações que vocês mapearam e entenderam que conseguiria subir esse half score? Aí você começa a entrar em várias coisas, né? Aí primeiro, poxa, vamos começar a fazer um plano de interagir com esses clientes para entender o que está acontecendo e tal. E aí tinha uma ação mais ativa de tipo, olha, vamos revisitar a estrutura e tal. Descobrimos 2 grandes problemas ali. Problema número 1, a gente tinha uma parametrização inicial. Tá bom. Desse sistema para você usar. Que vocês faziam? Que a gente fazia a 4 mãos, então fazia junto do cliente. Tá bom. Tinha clientes que tinham essa estrutura muito bem clara. E ele colocava lá e funcionava. Ou seja, na hora que eu fiz o pedido para você, eu sabia exatamente o que eu precisava, você fazia o que eu precisava e eu rodava bem. Rodava bem. E aí tinha um outro que não... Que não tinha tanta clareza. E aí a gente começou a perceber que este que não tinha tanta clareza era muito comum que ele fazia uma estrutura muito mais simples, muito mais básica, e depois ele não saía dela. Ele travava ali. Ou seja, migrar para uma estrutura mais complexa era um bom sinal. Exatamente. Tá. Se ele tivesse clareza da estrutura, porque o objetivo desse serviço era analisar as tarefas. Era um gerenciamento de tarefas, né? Então, assim, se ele não sabe como ele quer estruturar esse gerenciamento, ele ficava muito mais longe de obter sucesso e de ver sucesso na ferramenta. Tá, uma pergunta. Se eu sou esse cara mais júnior, vamos dizer assim, não tenho tanta maturidade no meu processo, vou lá e implemento uma primeira versão, que já me ajuda. O entendimento de vocês era, tá bom, depois de um certo tempo, eu vou entrar à força e falar, galera, vamos revisitar aqui, porque vocês conseguem agora dar o próximo passo. Só que não era tanto a força, a gente tinha que fazer um acompanhamento. A força que eu falo tá. Mas tinha que ir acompanhando e entender. O que a gente entendia era assim, entrou com uma estrutura básica, não está evoluindo a nível de tarefas, vai churnar. E era batata. Tá bom. Dentro disso, a gente ainda começou a perceber outra coisa, que o plano de 5 usuários era o plano que maior tinha índices de churn. Por quê? Ele agrega menos por ter menos gente trabalhando junto, então é mais fácil fazer na mão, talvez? Exatamente. Tá. E aí, se você combina a questão de que a pessoa não tem clareza de como gerenciar aquele time, de estruturar, tem poucas pessoas, a probabilidade dela parar de investir nisso para usar um Excel é muito maior. E aí a gente conseguiu... Para mim, ali a gente tirou 2 grandes pontos mágicos, que era
poxa, agora eu sei o que está acontecendo, quem está indo para onde, né? Que eu brincava, eu falava, gente, eu adoro saber quem está saindo do amarelo e indo pro verde ou pro vermelho, né? Porque te dá a capacidade de ser preditivo. Tá. E a gente começou a identificar o que era fit e não fit. O bad e o good. Ou seja, o cliente que o comercial estava trazendo não adiantava trazer um monte de 5, porque... Exatamente. Tá. Então, isso pra gente, assim... Mudou o jogo da companhia. Mudou o jogo. Mudou o jogo muito forte, assim. Então, valeu muito a pena esse projeto, assim. Caramba, me ensinou que loucura. muito. Então, Não, pra mim, Mas olha que absurdo como muda a cadeia inteira, porque daí você vai falar marketing, foca na comunicação para esse médio, não quero mais o pequeno. O pequeno não me adianta, tem que ser o médio. Tinha segmento, sei lá, Tinha agência de vários marketing. segmentos. Não, Tinha. mas eu digo assim, chegou a ter alguma coisa de, esse segmento é muito bom, sempre fica, esse aqui não sempre, mas Tinha. E aí era muito nítido. Agência de... Você foi certeiro. Agência era o core business principal. Tá. E isso já era até, inclusive, um indício muito grande que vinha do marketing. O marketing já tinha desenhado as personas nesse sentido. Tá. Então, a gente conseguia validar muita coisa, né? E ter muitos dados também era muito bom, porque a gente estruturou do zero, tudo se conversava, e aí a gente conseguia medir muita coisa. Então, não eram mais surpresas. Tinham coisas que já eram, inclusive, preditivas. A gente já sabia, tipo... Olha, mês que vem vão cair 5 clientes. Exatamente, a média de perda de receita é isso. E aí fica mais fácil de você estabelecer as metas efetivamente, porque acho que um grande desafio de CS e CX é as metas não são claras, principalmente para o corporativo. Então, sempre dá uma sensação da despesa, que não é uma geradora de resultados, porque não é um resultado a curto prazo. Difícil, sim, entendi. Não é assim, eu implementei... eu coloquei uma campanha de venda hoje... Amanhã eu sei se ela funcionou ou não. Quantos leads vieram, desses aí, quantos eram qualificados, é mais fácil de medir, tá? Exato. Agora, aqui, se você colocar uma solução hoje, vamos supor, você saiu de um cenário onde você não tinha nada de ferramenta, colocou um gerenciador de chamados hoje, e você não vai ter o resultado amanhã. Você vai conseguir ver o resultado em 2, 3 meses, efetivamente. Legal. E só tentando entender assim, numa empresa, que eu sei que ela é grande mundialmente, mas no Brasil deve ser um pouco menor, vocês eram o dono desses números ou ele acabou virando quase um número corporativo e tudo entrava nesse número? Virou quase um corporativo, nessa experiência em que eu passei. Tá. Então, assim, foi ganhando, né, o espaço. Que é o que a gente tem hoje de dificuldade quando a gente pensa num time de relacionamento, de CX, de CS, né? Ele precisa ir ganhando esse espaço dentro das empresas, porque nem sempre a cultura vem de cima para baixo. Tá. E tinha algum... Viajando aqui, né? Vai lá. Por exemplo, tá bom, agora então eu sei qual que é o lead que é... O cliente, não vou nem chamar lead. O cliente que entrou, eu sei se ele é bom, médio ou ruim, sei lá se esse é o nome. Mas então, quando ele entrar, eu já tenho um LTV dele médio. Entraram 5 desse tipo, eles são 6 meses. A expectativa é, se eu conseguir mais que isso, eu tô na vitória. Perfeito. Entraram 10 esse outro tipo aqui, que são 12 meses. Então, aí, essa é a questão da métrica para o CS, né? Exato. E aí você consegue entrar em discussões de negócio que legal, a gente tem um CAC e um LTV. Então, faz sentido eu trabalhar com esse valor? Se eu sei que o LTV desse cara aqui é menor? Não se paga, talvez. Entendeu? E aí são discussões que você começa a trazer que de fato fazem diferença para o negócio, né? Então, quando eu penso hoje, depois de algumas experiências no mercado, em CS, em CX, acho que o grande desafio é você conseguir ganhar este espaço até conseguir mostrar o impacto dessa operação no negócio. Porque a gente fala que assim, tem a questão da métrica da satisfação. Legal. Mas, embora a gente tenha várias bibliografias que falam ali, o cliente satisfeito recompra, o cliente satisfeito indica. É tudo muito, né? Assim, não é palpável. Quando você vira e fala, estes caras pagaram tanto, mas ficaram tanto, o custo não se pagou. E estes aqui se pagou, tá. Aí é mais real. Tá, entendi. E aí nos outros desafios também não precisa falar quais as empresas, depois de ter visto esse ótimo case que relativamente assim, olhando de fora, simples, não foi nenhuma mágica, nenhuma ciência de foguete, você não teve sucesso em implementar modelos tão bons em outros lugares? Como é que foi? Aí, assim, em outros lugares, eu consegui evoluções diferentes. Tá bom. Que esse me marcou muito, porque o Health Score, para mim, é a minha standard. cereja. Tá. É a minha cereja do bolo ali.
Mas em outros eu tive outros desafios, né? Então, eu passei em empresas onde eu cheguei com 3 pessoas, eu saí com um time de 15. Tá. Porque tinha que montar do zero com um desafio assim. E um crescimento absurdo. Um crescimento absurdo, um time muito cru, Tá. né? Você ter que desenhar do zero, tipo, desde o que a gente vai criar de onboard, ongoing, como que eu trato essa relação do B2B com B2C. Então, foram desafios bem distintos. Tá bom. Já passei em empresas onde o desafio é sair do nível intermediário ali, básico, né? Então, assim, poxa, tem uma célula que é atendimento, que as pessoas ainda nem sabem direito o que faz. Ou seja, você não conseguiria nem pensar no Health Score, porque você estava pensando, cara, como é que eu treino essa galera? Como é que é eu o motivo? Tá bom, então... Às vezes, eu gosto muito de esses memes, né, que a gente vê assim. Às vezes, fazer o básico muito bem feito é o diferencial. Tá. Então, eu peguei muitas empresas nesse cenário. E eu gosto, que é aquela história que a gente chega e fala assim, o mato tá bem alto. Então, quando você começa a cortar o mato e vê ali que tem um riozinho, tem um negocinho. Então, eu peguei bastante empresa nesse cenário. Ou seja, nem dava tempo de ter feito o Health Não Score. chegou ainda Tá nessa bom, maturidade. Tá bom. Legal ter esse... porque assim, é muito fácil você ter implantado um negócio que é o estado da arte ali e ficar apaixonada por aquilo e querer replicar em todo lugar. E não Exato. por maldade, porque, né? Você Porque quer. é legal, porque é o máximo. Mas aí quando você fala, tá, não adianta eu implementar isso aqui que não vai nem... Assim, tô tão longe... Eu já sei, eu não preciso do Health Score pra saber. Exato. Eu já tenho coisa tão fácil aqui de resolver que eu preciso resolver essas coisas primeiro. Às vezes, a revolução do dia, às vezes, é você falar assim, olha, eu consegui agora implementar um CSAT e um NPS que fazem sentido e que me dizem coisas consistentes, que tem um engajamento legal. Porque é outra coisa, né? Às vezes você chega assim, tem o NPS, legal. Aí você vai ver o engajamento 2%. Sim. Não é representativo. Não representa nada. Então, às vezes, fazer o básico muito bem feito é o maior desafio. E aí, uma vez que você chegou na maturidade, aí você começa a pensar nisso. E aí é mais fluido. Que é pra investigar também o diferente. Exatamente. O PME é 10 minutos. Eu já sei que o problema tá ali. Não preciso criar um indicador pra descobrir. Tá claro, tá claro. Um pouco da relação B2B. A gente fala em B2B, muitas vezes, fica parecendo uma coisa só. E eu entendo como uma coisa muito diferente. Pô, não desmerecer, mas tem o cara que vende hot dog na frente do teatro. Ele é um B2B, que é ele sozinho comprando salsicha e pão, fazendo ali. E você tem lá, sei lá, Enterprise. a Petrobras, o Itaú, qualquer empresa gigantesca aí. E eu acho que varia muito, né? Então eu queria entender um pouco também, não só entre o B2B e o B2C, mas entre o B2B e o B2B mesmo, do pequeno para o grande, o que você vê de diferença, de como abordar... Não só dentro do próprio segmento, né? Mas quando você muda de segmento, eu tive essas particularidades, assim, né? Eu passei em muitos segmentos distintos. Então, assim, você conversa com um grande cliente que é do segmento de e-commerce, é completamente diferente de você conversar com um grande cliente que é do segmento de farmácia. Né? Tá. De medicamento. Então, assim, é muito distinto. Mas, num geral... Você vai ganhando também complexidade, né? Então, a mesma história. Quando você está falando com um pequeno empreendedor, é um grau de decisão muito mais simples. Ele convence ele mesmo e já toma a decisão ele mesmo. Tá. Exatamente. Tá. Qual é a grande questão? O ticket também é menor. Né? Então, tudo isso vai condicionar que a jornada, muitas vezes, vai ser uma jornada que precisa de mais escala. Tá. Assim, quando você olha para o B2C, né? E a gente fala, tem B2C, que é um serviço... de streaming, por exemplo, que é muito mais barato. Ou quando você vai para um serviço de curso de inglês internacional, que é muito mais caro. Sim. Ou um cara que vai comprar um iate, é um B2C, mas é um puta ticket alto. Exatamente. Ele é maior do que muita empresa média, talvez, ali, a preocupação com a jornada. Então, muda muito neste quesito. Então, o ticket por si só já te diz muito sobre a experiência que você vai proporcionar. Ou seja, é menos B2B ou B2C e mais ticket e segmento. Exato. Faz sentido, tá. Entendeu? Tá. Porque no final do dia, você vai ter que dar escala para aquilo, né? Seja aqui no B2B ou seja aqui no B2C. Mas o grau, né? Eu já tive cliente que, assim, ele contratava o serviço com você, mas a regra daquela empresa é que ela só te paga em 180 dias. E ela tem essa regra bem alinhada, porque é uma empresa que tem um impacto muito grande no mercado. E tá tudo bem. Então, você também precisa pensar, inclusive, em como que você trabalha esse ciclo de relacionamento, pensando que eu tenho que atender a necessidade do Matheus, só que eu vou atender essa necessidade agora, porque quando estiver doendo daqui 6 meses, eu tenho que conseguir liberar o serviço para ele. Claro. Aí é o Customer Success muito preditivo. Tipo, aí, jornada nesse cenário faz muita diferença. Mapear a jornada, efetivamente. Ou seja, quando o resultado você vê mais a longo prazo, você tem que ter uma jornada muito bem feita.
Porque o grau de dificuldade do preditivo fica maior, né? Uhum. Quanto mais longo prazo, mais difícil prever alguma ação. Quando a gente fala em métrica, eu tenho me questionado muito, perguntado muito isso para os convidados. Toda vez que a gente gera, vamos lá, para mim toda pesquisa ativa, CSAT, NPS... Polêmico, pesquisa. Eu tô gerando um esforço a mais para o cliente. Sim. Que eu preciso e ele não. Então, assim, eu já acho por natureza ruim, tá? Perfeito. Aí a minha pergunta sempre é, e eu tenho várias respostas aqui, que eu gosto muito das respostas que o pessoal reflete. Você acha que vai ser possível uma hora a gente só medir comportamento e não precisar ter pesquisa? Não vai chegar nessa hora? O que você entende? Eu acho que a gente já vive um momento onde a gente não precisa tanto perguntar. Tá bom. A gente pergunta porque às vezes é mais fácil, Uhum. né? Mas hoje, com o que a gente tem de tecnologia, você já consegue ver muito do comportamento. Agora, eu acho que morrer não vai. Eu acho que vai se transformar. Acho que aqui o que a gente precisa fazer é entender como pegar o sentimento desse cliente, mas sem mandar a pesquisa. Porque a pesquisa, para mim, também é sempre um atrito. Uhum. E aí, essa coisa de, vamos mandar o NPS porque é legal ter NPS. Mas a cada 2 meses você manda um NPS, chega uma hora que, assim... Não, perde relevância total. Relevância total. Total. Agora, tem coisas que eu acho que tem que ter. Então, assim, poxa, eu tô numa operação que é muito básica. Eu quero alinhar os pontos de melhoria desse arrozinho com feijão aqui, que é atender e atender no melhor horário, da melhor forma, com a melhor resolução. É interessante eu ter ali, foi resolvido? Não foi resolvido? Porque assim, se o ponto de vista eu tenho que entrar com atendimento para resolver, e ele não tá resolvendo, tá muito errado. Mas o resolvido e não resolvido faz sentido pro cliente. Que é assim, cara, só pra saber aqui da nossa conversa, deu tudo certo? Exato. Ok, então tá ok. Não foi, opa, deixa eu tomar uma ação. Também não adianta perguntar, não foi resolvido? Não. Ah, que pena, obrigado. Só por perguntar, né? Aí anoto lá que não foi. E eu acho que o grande problema das pesquisas, no geral, é esse. A gente pergunta, mas o que a gente faz depois? Qual a devolutiva que você recebe depois que você fez uma pesquisa? Sim. Né? Então, isso faz muita diferença. Por isso que ter um NPS, mas ter um NPS com um loop faz diferença. Porque, poxa, Matheus, obrigado, você me respondeu, eu entendi, vou analisar, vou entender o que dá para fazer. E ter esse plano de retorno. Agora, perguntar por perguntar, eu acho que você acaba gerando, na verdade, desengajamento. Eu concordo. Eu vou fazer um paralelo aqui que vai ser meio maluco, mas toda vez que eu vejo algum youtuber pedindo, cara, dá um like no meu vídeo para me ajudar, eu fico pensando... Cara, as pessoas estão cagando, com todo respeito, estão cagando para você. Você tem que falar assim, olha, te dei uma dica de investimento aqui, compra essa... Estou exagerando, tá? Não, mas compra essa ação e depois você dá um like e compartilha, porque esse vídeo vai chegar para mais gente vai comprar essa mesma ação e você vai ganhar dinheiro. Ou seja, eu tô jogando o que é bom para você compartilhar o meu vídeo. Eu compartilhar porque eu quero crescer, porque eu... As pessoas são... eu vou além, assim, eu já vi algumas situações no sentido de, eu vou te dar um voucher do iFood para você responder minha pesquisa. Funciona 1, 2, 3 vezes. Depois também vira commodity. Tipo, tá. Ou eu respondo a pesquisa bem porque eu vou ganhar um voucher. Né? Então, eu tô enviesando meu resultado. Não sei o que eu quero para bater meta de bônus no final do ano. É isso. Acho que para a realidade é... Para você tirar insumos verdadeiros, não concordo que seja o melhor caminho. Agora, o sonho é a gente não precisar mais perguntar e ter tudo ali. Acho que ainda não vai... Acho que não vai ser assim tão rápido. E eu acho que ainda vai fazer diferença aquela história de você ter um one-on-one ali com algum cliente, sabe? Você ouvir da boca do cliente com o tom dele tem um peso diferente. Concordo. Então, assim, só para rematar o que você falou. Acho que existe também, eu tenho até uma convidada que falou para mim, Matheus, tem que ter um cuidado, porque enquanto eu estou tendo os indicadores aqui de preditivos, eu faço NPS e ele não vai ser ele não pode ser surpresa. Não pode. Beleza, eu estou fazendo para ele não ser surpresa. Mas vai que eu estou achando que esses números desse jeito vão me dar um resultado A, e quando eu pergunto, aí que eu preciso mudar isso aqui. Exato. Então é muito mais para validar do que outra coisa. Perfeito. Mas eu gosto da maneira de pensar. Então, assim, cara, eu tenho os indicadores, eles estão maduros, eu paro de fazer um NPS mais duro e começo a ligar. Ou ter Chama o cliente para um evento de comunidade, para ele se sentir, sabe, engajado, e deixa ele falar, né? Mas, assim, de novo, você tem que ter muito bem mapeado esses pontos para também não virar um caos. Tipo, vou fazer uma comunidade, mas eu nunca conversei com meus clientes. Vira caos. Vira caos. Esse é um outro bom ponto, né? A lógica de comunidade,
assim, olhando para a nossa vida em sociedade, né? O ser humano sempre vê em pequenos grupos. Então, ele acaba se identificando com roupa, com o jeito de falar, o sotaque representa isso. Tudo isso mostra uma característica de um pequeno grupo. Quando a gente é jogado numa cidade muito grande, a gente não... Na minha opinião, tá? Meu jeito de ver. Eu não acho que a gente foi feito para isso. Sim. Então, viver em um lugar com muita gente, você nem vive com essas pessoas. Elas estão ali andando, mas você não vive com elas, né? Cada um está vivendo no seu pequeno grupo. Então, essa criação de comunidade, eu acho que é uma resposta a como eu pego uma coisa que todas as pessoas se identificam e coloco ela junto no meu lugar. Bom, dito isso, qual que é a sua visão de usar comunidade em prol a uma empresa poder se beneficiar disso? Como é que você vê essa estratégia de fidelização, crescimento? Eu acho que a estratégia funciona, mas eu acho que é uma estratégia delicada. Tá bom. Né? Porque assim, se você não tem um estudo claro de persona, por exemplo, fazer comunidade talvez não seja o seu melhor caminho. Tá bom. Por quê? De novo, a gente sempre fala de jornada, né? E o que eu acho mais comum é assim, as pessoas pensam numa jornada como uma linha reta. Ah, todo mundo vem aqui, compra, faz isso e chega aqui. E não é isso. Porque a pessoa que está comprando aqui, ela veio de uma indicação, ela vem com uma visão. A pessoa que comprou aqui e foi impactada por uma rede social, ela tem uma outra percepção. Tudo isso muda essa trajetória. Então, se eu coloco todo mundo num pacote só, crio uma comunidade e só eu vou desagradar. Tá. E aí tem dois caminhos que são muito ruins. Ah, eu abro e deixo todo mundo interagir. Você tá pronto para lidar com todas as interações? Porque dá trabalho. Sim, sim. Né? Você tem que ter uma capacidade argumentativa, planos de contingência muito bons. Ou eu não abro essa comunidade. E aí como que eu engajo se eu não abro essa comunidade? Não engaja. Não é uma comunidade, né? Central de avisos, de recado. Então, eu acho que a comunidade ela é muito boa e muito benéfica, mas você precisa nichar muito bem. E aí eu coloco ela junto ali com o meu estandartezinho do Health Score, que precisa ter uma maturidade grande para fazer. Mas funciona. Então, você pode ter pequenas comunidades. De repente, poxa, eu não preciso ter uma comunidade com todos os meus clientes, mas eu posso ter uma comunidade dos clientes do segmento X que estão dentro de um patamar X e Y de consumo. Porque eles têm... Sim. Um AV ali, eles vão se identificar mais. Eles estão mais clusterizados. E aí eu tenho que tomar cuidado com como eles vão se identificar para, de fato, gerar uma comunidade. Porque sem identificação não tem comunidade. Não tem. E aí... Bom ponto. E aí você não consegue nenhum objetivo. Usando um exemplo que não é de empresa, eu tinha um apartamento num prédio que eu vendi, né? E aí, quando alguém chegava no prédio novo, pessoal, eu sou novo aqui no grupo, tal, acabei de comprar um apartamento, o pessoal, bem-vindo ao Jambalaya. Nossa, que cagada que você fez. Ou seja, é um exemplo de uma comunidade, tá certo que é um prédio, não importa, mas de como as pessoas se criou um clima ruim, a comunidade só reforçava, porque o cara já falava, que merda. Que horror, onde eu vim parar, né? Exato, então piorava, e talvez eu ficava já mais crítico para reclamar, pô, se isso aqui é ruim, eu já vou chegar batendo também. Então, já vou direto na administração. Isso, e quando eu for chegar, eu já vou chegar grosso. Não vou nem chegar com jeito pra tentar fazer um jeito bacana. Então, você tem um ponto aí que pode ser uma bom ou ruim, né? Depende de como você lidar. Legal. E a gente falou do HelpScore, que foi incrível o case, mas tem algum outro case que você gostaria de contar, assim, que vale a pena? Não precisa ser de métrica, mas pode ser gestão ou de desafio muito grande. Como você fez o escalar, que você contou do 3/15. Eu queria, assim, o case e que ações você tomou que te ajudaram a completar a missão, assim. Tá bom, acho que pra mim, assim, acho que eu tô vivendo ainda muitos cases. Eu falo que eu sempre vejo o copo mais cheio, assim, né? Então, pra cada lugarzinho que eu fui passando, eu tive cases interessantes. Mesmo como especialista e tal. Mas acho que um que me marcou muito, acho que marcou principalmente porque marcou emocionalmente, né? Eu saí de uma empresa, que era a Log, no comecinho ali da pandemia. Antes da pandemia. A Log é de entrega de faz entrega de last mile. Isso. Tá bom. E aí, eu saí da Log pertinho ali da pandemia, né? Então, tava ali no mercado, tava olhando as opções, tal, tava como especialista, tava buscando alguma coisa como gestão. Entrou a pandemia, eu estava no evento de CX e 0 emprego. Eu falei, pronto, agora eu nunca mais eu serei empregada. Porque, né? Tá todo que hora boa, E aí, foi quando eu entrei na Vitude, foi onde teve essa escalada. Mas acho que ali me marcou muito emocionalmente, porque tinham várias questões. Primeiro, eu trabalhava presencial. Eu fazia home office de vez em quando. Mas agora, eu ia trabalhar numa empresa sem nunca ter visto ninguém. Né?
Mais que isso, numa empresa que está com uma sobrecarga imensa de demanda e de oferta, porque o mundo parou. Uhum. Então, me marcou muito emocionalmente, assim, eu tinha que trabalhar de casa, foi aquele momento que tava filho estudando em casa, marido trabalhando em casa, aquela, né, e começar de forma remota, então, contratar remoto, conhecer as pessoas remoto, treinar remoto, reestruturar remoto, tudo remoto. Então, me marcou muito nesse sentido. E aí, acho que aqui o que mais fez diferença pra mim, né, relacionamento. Porque, assim, no dia a dia, a gente tem muito aquela coisa de, poxa, você tá voltando pro presencial, é ruim, o híbrido é legal, tem as pessoas que defendem o remoto. Mas, indiferente de remoto, híbrido, presencial, o que faz diferença é o relacionamento ser de qualidade. Uhum. E aí, eu gosto muito da frase, não dá pra fazer CS ou CX externo se você não faz interno. Então, assim, Sua equipe é uma merda, uma briga, e você vai ser super boa com o cliente. Não vai. não dá. Tem Se as mais. pessoas não estão se sentindo bem, se as pessoas não estão confortáveis, se as pessoas não conseguem levantar a mão e falar o que precisa para trabalhar melhor, para aprender, para poder atender até de forma mais efetiva, não vai funcionar. Então, para mim, me marcou muito nesse sentido. E aí, eu brinco muito, né? Porque eu falo, gente, ali a professora Helena que me habita, ela estava, né? Ela estava com vontade, porque daí foi muito disso, assim, eu tive muitas conversas e tal, e foi muito bom, porque a gente conseguiu sair de 3 para 15 pessoas, totalmente no remoto, mas funcionou muito bem, a gente conseguiu atingir algumas metas, Deu conta outras não, do que. mas a gente conseguiu chegar, inclusive, numa reestruturação completa de onboarding, a gente conseguiu olhar para a questão de parceria de forma mais estratégica, de forma mais qualitativa, então foi um diferencial muito grande. Demandou muito, foi muito pesado, porque, imagina, você trabalha muito mais horas, com uma carga emocional muito Uhum. maior, né? Você pega casos de pessoas que estão realmente em situações Uhum. psicologicamente complicadas. Mas foi muito satisfatório para mim nesse sentido, de tipo, eu já tinha pegado equipes para reestruturar, já tinha pegado times pequenos que cresceram, mas esse foi um desafio diferente, assim. Eu acho que a diferença do presencial para o remoto é que o remoto exige mais planejamento e estruturação. Presencial, eu tô olhando a Erika aqui, puta, ela tá fazendo besteira. Erika, vem cá, ó, isso aqui você tá errada, faz isso. Pum, eu vou corrigindo na rota ali Exato. e eu tô atento. O remoto não. Ou eu penso em tudo antes e falo, ó, Erika, o playbook é esse, aí você vai fazer assim, se tiver dúvida aqui você me chama, nananã, assim. Então eu tenho que ter uma estrutura muito melhor do que o presencial, que eu consigo dar um gato no Exato. bom sentido, assim. E o presencial, depois de um tempo que você vai atuando com times, né, Uhum. que são um pouco maiores, assim, é engraçado, o pessoal até brinca. Você já deve ter passado em alguma situação, assim, de tipo, você tá aqui, mas você tá ouvindo o que a pessoa tá falando lá do outro canto da sala. Porque você tá ouvindo, tipo, e olhando muita coisa. As coisas vão se conversando, as pessoas vão se falando, de repente o cara que é da logística escuta e fala, não, peraí, galera, ó, escutei aqui, mas, né, e no remoto não tem. Então você tem Exato. que forçar as coisas a acontecerem mais. Sim. E pegar transições de equipe. Então, putz, mesmo quando eu ainda era, assim, analista, eu cheguei numa das empresas que eu fui trabalhar, eu cheguei uma semana, mandaram todo mundo embora e ficaram comigo e com mais uma pessoa que tinha Meu acabado de Deus. chegar. E aí, Se vira aí. tá bom, É né? isso. Então, essa adaptabilidade também eu acho que é importante, assim, de entender, poxa, aqui dá, aqui não dá, mas não dá, mas vamos fazer de um outro jeito. Queria voltar um tema de maturidade que você falou ali atrás e linkar com o que você contou do você e seu marido terem empreendido juntos, Legal. depois só ele, né? É assim, imagino que você veio com todo esse viés de cliente, de como lidar com o cliente, tanto de experiência no varejo quanto na parte de CSS, CX, enfim. E aí, uma lanchonete que vocês Era tinham, uma né? lanchonete. Ela tinha baixíssima maturidade, porque estava começando. Assim, tô assumindo Você faz tudo. isso. Como é que era essa questão de, puta, eu tenho tanto pra dar, mas não tá no momento. Talvez meu marido também não entenda o que eu entendo, então tem o conflito de achar qual que é a prioridade. Como é que foi um pouco dessa dinâmica? Difícil, né? Difícil. Mas aí é aquela história, né? Conversar muda as coisas, Tá. né? Assim, acho que meu marido me desafia muito a negociar. A gente tá casada, vai fazer 20 anos daqui a pouco. Nossa. É, a gente casou bem novinho. Então, a gente negocia muito. Acho que isso faz diferença no dia a dia, assim. Então, a gente negociava muito. Ó, isso dá, isso não dá. No começo, a gente ficava os dois. Aí, o Vitor ainda era pequeno, que é meu filho. Agora tá com 15 anos. Então, a gente negociava. A gente tem um apoio familiar, né? Então,
Meus pais, nessa ocasião, também ajudavam ali como podiam. Meu pai chegou a ficar com meu marido lá na lanchonete um bom tempo. Então, acho que o grande desafio é você negociar. E quando você trabalha numa empresa, bem ou mal, você tem várias pessoas para fazer tudo. Quando você vira e fala, bom, vou empreender, o desafio é, você não é bom em tudo. E muitas vezes, como o grau de maturidade é pequeno, você vai fazer do jeito que dá e não do melhor jeito. Uhum. Então, o seu grau de exigência versus o seu grau de capacidade precisam entrar num acordo. E aí, essa acho que é a parte mais difícil, porque você lida muito com a frustração. Poxa, eu queria fazer assim, eu queria que ficasse assado, mas não vai ficar. E tá tudo bem. Mas isso também deu pra gente muita resiliência para um todo, assim. Tá. Então, a gente também se tornou pessoas mais flexíveis, pessoas que lidam melhor com as exigências externas e internas de uma forma diferente depois disso. Você acha que depois disso também, nos próximos empregos que você tinha talvez mais empatia? Falar, puta, eu sei como é falta caixa, eu sei como é fechar conta, eu sei o medo de, né? Que antes é só cobrar, cara, eu quero meu salário, você tem que, né? Sei lá, uma coisa, não só salário. Muito. Eu sei o que é a pessoa sair de um dia super difícil, ter vontade de ter um treco ali, mas, poxa, chegou alguém, você dá um sorriso e atende. Então, isso muda muito. Muda com certeza, assim, vira uma chavinha. Legal pegar essas experiências que você teve meio fora do trilho normal e como elas impactaram bem pra sua carreira depois, né? Sim, acho que eu ainda fiquei menos tempo, assim, no front, né, ali. Ele acabou ficando mais, assim, e também acho que pegou muito ali pra ele como profissional. Mas só de ter vivido ao lado dele, trocado, discutido essas coisas, eu acho que isso vai virando uma chave na cabeça, Não, né? e assim, a adaptabilidade da nossa vida como um todo, porque as pessoas falam muito do sonho de empreender, mas a grande questão é que ele mexe com toda a sua rotina, porque você gira em torno daquilo. Então, assim, você não tem mais o seu final de semana. Uhum. Então, o seu horário não é mais o horário comercial. Você não chega e tipo, mas hoje eu já trabalho um pouco além do meu horário. Não. Você vai, às vezes, trabalhar muito além. E quando você for para sua casa, você ainda vai trabalhar de novo. Porque tem o caixa para fechar. E tem uma relação assim, pô, eu olhava pra alguém que trabalhava lá com a gente, que tinha um pegado de, não, vamos lá, se precisar eu tô aqui junto, e como eu, como dono da empresa, valorizava aquela pessoa, e o outro, não, eu vim aqui pra fazer meu trabalho. Puta, que áudio que eu tenho dessa pessoa. Eu acho que até, bom, se eu tinha áudio daquela pessoa, eu não vou ser essa pessoa ali pra frente, não que você fosse, mas Sim. isso grita alto e fala assim, entendi, então se eu for esse outro perfil aqui, eu vou ser muito mais valorizado por quem tá lá em cima. Sim. Então, assim, fica... E até o próprio senso, né? Assim, eu sempre tive muito esse feedback de, você tem senso de dono, você se preocupa, nananã. Legal, mas assim, muda muito. Assim, Legal. Tipo, é óbvio, você tem que achar um equilíbrio pra também não, né? Não ter não tô dizendo um caos ali, né? Mas, no geral, você começa a entender que, poxa, tem coisas que não tem problema se eu fizer ali rapidinho, não vai, sabe, impactar tanto a minha vida. Então, acho que isso faz diferença. Legal. Então, no final do dia, é trabalhar em varejo, a quente, e empreender. São duas coisas que, mesmo que não for seguir o caminho, vale a pena passar aqui. Vale a pena a experiência. Que gira. Muito bom. Érica, puta, nosso tempo chegou no fim. Queria agradecer demais. Muito legal a te conhecer a sua história e o jeito que você conta as coisas. Fala super bem. Obrigadão por ter aceitado aqui. Eu adorei. Foi um prazer. Me chamem mais vezes. Venho com toda Boa. toda vontade, inclusive. Obrigado. Valeu. Obrigada.